A crucificação de Jesus é um tema profundamente arraigado na história e na fé cristã, e ao longo dos séculos tem sido objeto de diversas interpretações e debates. Os 4 evangelhos oferecem um relato detalhado dos eventos que levaram à crucificação de Jesus. No entanto, é importante ressaltar que esses relatos foram escritos décadas após os eventos em questão e por autores que tinham uma perspectiva teológica específica. As principais razões apresentadas nos evangelhos para a condenação e morte de Jesus são pelo menos 3. 1. A acusação de blasfêmia. Jesus se autodenominava Filho de Deus e reivindicava a autoridade divina, o que era considerado uma blasfêmia pelos líderes religiosos judeus da época. As autoridades religiosas judias viam Jesus como uma ameaça à sua autoridade e às tradições religiosas estabelecidas. Seus ensinamentos e milagres atraíam multidões, o que era visto como uma subversão da ordem social. Em João 10:33, os judeus procuram apedrejá-lo, dizendo: "Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo." Em Marcos 2, 5 e 7, quando Jesus perdoa os pecados de um paralítico, os escribas pensam: "Por que este homem fala assim? Blasfêmia! Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus?" Em Mateus 26, 63 ao 65, no julgamento diante de Caifás, o sumo sacerdote pergunta a Jesus: "És tu o Cristo, Filho de Deus?" Ao que Jesus responde afirmativamente, e os presentes rasgam as suas vestes, dizendo: "Blasfemou! Que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia." 2. A ameaça ao poder político. As autoridades romanas e judias temiam que a popularidade de Jesus e suas mensagens subversivas pudessem incitar uma rebelião e uma revolta contra o império. Em João 19,15, nos diz assim: "Mas Pilatos queria soltá-lo, porém os judeus clamaram dizendo: Se soltares a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei contradiz a César." O que podemos analisar aqui é que Jesus se proclamava rei e, portanto, era uma ameaça ao domínio romano. Revela a dimensão política da condenação. Pilatos, temendo represálias de Roma, cede à pressão dos líderes judeus. Em Mateus 27, do 15 ao 26, a palavra de Deus detalha a pressão exercida pelos principais sacerdotes e anciãos sobre Pilatos, para que condenasse Jesus, temendo ele que incitasse uma rebelião. O texto evidencia a aliança entre os líderes religiosos e as autoridades romanas contra Jesus. A acusação de sedição foi uma estratégia para eliminar uma figura que representava uma ameaça aos poderes políticos da época. 3. A interpretação messiânica. Os seguidores de Jesus o viam como o Messias prometido, o libertador de Israel, o que era incompatível com a visão messiânica dos líderes religiosos judeus. Existem conflitos internos entre os grupos religiosos judeus e alguns líderes viam Jesus como uma figura que poderia exacerbar essas divisões. Em João 1:41, o primeiro que encontrou Filipe foi André, irmão de Simão Pedro. Disse-lhe ele: "Achamos o Messias", que interpretado significa Cristo. O versículo citado demonstra claramente que os primeiros discípulos de Jesus o reconheciam como o Messias prometido. Mateus 16:16, Simão Pedro respondendo disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Este versículo mostra que Pedro confessa a fé da comunidade primitiva em Jesus como Messias, o Filho de Deus. Em Lucas 2, 10 e 11, "E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Neste dia vos nasceu, na cidade de Davi,
um Salvador que é Cristo, o Senhor. O anjo anuncia o nascimento de Jesus como o Cristo, o Salvador prometido, o Messias aguardado por todos. No entanto, a crucificação de Jesus é um evento histórico complexo que envolve múltiplas camadas de significado. Ao longo dos séculos, teólogos e historiadores têm proposto diversas interpretações. Vamos ver 3 delas. 1. A dimensão teológica. A morte de Jesus é vista como um ato sacrificial para a redenção da humanidade. Um ato de amor divino que permite a reconciliação entre Deus e os seres humanos. 2. A dimensão política. A crucificação de Jesus é interpretada como um ato de opressão e violência, um conflito entre o poder religioso e político e a busca por justiça e liberdade. 3. A dimensão humana. A crucificação de Jesus é vista como a expressão da fragilidade e da finitude da condição humana, um lembrete da capacidade do ser humano para o sofrimento e a morte. A crucificação de Jesus é um evento multifacetado que continua a inspirar reflexão e debate. O entendimento que devemos ter é que a verdadeira razão pela qual Jesus foi crucificado é uma questão complexa que transcende as narrativas históricas e teológicas. A crucificação é um evento que continua a ser interpretado e reinterpretado ao longo dos séculos, e que continua a ter um profundo significado para milhões de pessoas em todo o mundo. Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilhe e inscreva-se no canal.